Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Desejo a todos uma excelente semana. E vamos começar hoje mais um conteúdo programático. Hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre circunferência. Nós já estudamos ponto, já estudamos reta e agora vamos estudar circunferência. Sendo que mesmo estudando circunferência, nós vamos fazer uso aí de algumas coisas, de alguns conteúdos que a gente já viu anteriormente, tá? Para resolver algumas situações. Então, nós começamos com a equação reduzida da circunferência. É uma coisa muito simples, não tem muita dificuldade. Então, eu acredito que vocês vão gostar, né? A equação reduzida é muito simples. Então, olha, considerando uma circunferência lambda de raio R e centro C, XC, YC, num plano alfa, podemos obter a equação reduzida. Então, olha só. Aqui nós temos o plano cartesiano, os dois eixos ortogonais, eixo X, eixo Y. Neste plano, nós temos uma circunferência de centro C, sendo que as coordenadas de C são XC e YC. E nós temos aqui também delimitado um ponto que pertence a essa circunferência. Um ponto P genérico, onde as coordenadas de P são X e Y, tá? Essa linha que liga o centro da circunferência até esse ponto P pertencente à circunferência é chamado de raio. E, como vocês já devem saber, em uma circunferência o raio não muda, né? Então, para qualquer lugar que eu puxe uma semirreta do centro para uma extremidade qualquer da circunferência, eu vou obter sempre o raio. E ele vai ter sempre o mesmo valor. É só lembrar, por exemplo, lá do eixo lá da bicicleta, de onde saem os raios, né? Todos os raios são do mesmo tamanho. Se um entortar, a calha empena, não é isso? Então, imagine que o eixo lá é o centro, aqui a circunferência é a calha e aqui são os raios, tá? Então, esses raios, eles são todos do mesmo tamanho. Esse raio aqui, em vermelho, é a distância do ponto C, que é o centro da circunferência, até um ponto P qualquer que pertence a essa circunferência lambda, tá? Então, se um ponto qualquer, P, pertence à circunferência, a distância de P até C é igual ao raio, tá? A distância de P até C é igual ao raio. Vou dar um zoom aqui para ver se vai ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Então, aqui, ó, nós temos o raio. A distância de P até C é o raio. Aí, quando nós estávamos estudando ponto, nós vimos como é que se calcula a distância entre dois pontos. Vocês lembram da fórmula da distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos, deixa eu diminuir de novo aqui. A distância de P até C, que vai equivaler ao raio da circunferência, vai ficar x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. É só a gente imaginar, por exemplo, aqui, ó, que aqui é um triângulo retângulo, tá? E aí, a distância aqui, a gente vai ter a hipotenusa, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos, esse aqui, x menos xc, e y menos yc são os catetos. E a hipotenusa é o raio. Então, a fórmula vai ficar
x menos xc ao quadrado mais y menos c ao quadrado igual a r ao quadrado. Já calculando, transformando esse r ao quadrado, vai ficar isso aqui dentro da raiz, tá? Se nós tirarmos a raiz, aí aqui fica ao quadrado, tá? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui para vocês perceberem o que eu tô querendo dizer, né, ó. Aqui eu formo um triângulo retângulo, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto e aqui eu tenho a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o raio, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a soma dos quadrados, ó, expoente 2, dos catetos. Quem são os catetos? Essa distância aqui, que é x menos xc, e essa distância aqui, que se eu trouxer para cá, ó, é y menos yc. Então, essa aqui é a forma da equação reduzida da circunferência. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Onde xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência, tá? E r é um número não nulo, porque essa distância aqui, ela não pode ser zero, nem pode ser negativa, tá? Então, pertence aos números reais positivos, tá? Só pode ser número positivo o raio da circunferência. Não pode ser zero, nem pode ser negativo, tá? Aí, eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente aplicar essa fórmula, tá? Essa fórmula aí da equação reduzida da circunferência. Então, deixa eu só me organizar aqui para a gente ver. Olha, no primeiro exemplo, vou dar mais um pouquinho de zoom, tá? Isso. Às vezes o foco pode dar uma falhadinha, mas depois ele volta. Calcular o raio e o centro da circunferência. Que a equação reduzida é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 4. Veja, a fórmula da equação reduzida é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a fórmula da equação reduzida. Se eu quero encontrar o centro e o raio, então eu vou pegar isso aqui, ó, e fazer uma comparação. Tá? Então, o que que eu tenho aqui? Menos xc vai ser igual a menos 3. Para não ficar aqui negativo, eu multiplico por menos 1. Então, xc vai ser igual a 3. Tá, ó, menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Menos yc vai ser igual a 1. Aí, para não ficar negativo também, eu multiplico por menos 1. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Tá? E o raio, r ao quadrado vai ser igual a 4. Operação inversa da potência, r vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o centro da circunferência, xc, yc. E o raio é 2. Viram como é muito simples para você identificar a partir de uma equação reduzida da circunferência, identificar quem é o centro e quem é o raio? Né? Não tem muita coisa para fazer, não. É muito simples. Nesse exemplo 2 aqui, é para escrever a equação reduzida da circunferência, aonde o raio é 2 e o centro é menos 1 e 1 sobre 2. Olha, aqui no centro eu tenho xc
e aqui YC. Então, eu vou pegar a equação reduzida. E eu vou substituir as coordenadas do centro, onde tem XC e YC, e no lugar do raio, o valor que foi dado para o raio. Então, X menos 1 fica mais 1. E aqui, YC, 1 sobre 2. Valor de R tá aqui, ó, 2 ao quadrado. Repete aqui para calcular a potência lá no final. 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, essa aqui é a solução. Toda vez que for para escrever a equação reduzida, você pega a fórmula e substitui as coordenadas do centro no lugar de XC e YC. E no lugar do raio, o valor que o problema tiver atribuído para o raio. O probleminha 3 já requer de nós uma junção de conteúdos que já estudamos, né? Veja, sabendo que o segmento de extremidade P e Q é o diâmetro de uma circunferência, determine a equação reduzida dessa circunferência. Veja, o diâmetro, ele é um segmento que ele passa no centro da circunferência e vai de uma extremidade à outra, né? O diâmetro, ele equivale a 2 vezes a medida do raio. Por quê? Porque do centro para uma extremidade é o raio. Então, daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro. Então, o diâmetro, que é esse segmento aqui inteiro, ele equivale a 2 vezes a medida do raio. No centro do diâmetro está o centro da circunferência também. E aqui eu tenho o ponto P e o ponto Q. Aí, veja só. Para eu escrever a equação reduzida da circunferência, eu preciso saber qual é o raio dela e eu preciso saber qual é o centro. E eu não tenho essas informações aqui. Mas, se eu calcular o ponto médio do diâmetro, eu obtenho o centro. Veja, o ponto médio, quando nós estudamos, nós vimos que XM é igual a XA mais XB dividido por 2. No caso aqui, eu quero XC. Então, eu vou pegar XY. Eu vou pegar 2 mais 4 e dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, XC é 3. Agora, YC. Nós vimos que YM é YA mais YB dividido por 2. No caso aqui, eu vou pegar o 8 com o 0 para encontrar YC. 8 mais 0 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, eu já tenho o centro. O centro da circunferência é 3 e 4. Agora, me falta o raio, né? Me falta o raio. Para encontrar o raio, é só eu calcular a distância do centro até uma extremidade. Ou daqui para cá, ou daqui para cá. Então, vamos calcular o raio. O raio vai ser a distância de C, eu vou fazer de C até Q, tá? Então, o raio vai ficar raiz quadrada. Aí, eu vou pegar X, vou colocar bem aqui. Vou colocar a fórmula. X, Q menos XC ao quadrado. YQ menos YC ao quadrado, tá? Para depois vocês lembrarem que foi que eu fiz.
Então, xq é 4. Xc é 3 ao quadrado. Yq é 0. Yc é 4 ao quadrado. Então, 4 menos 3 é 1. 0 menos 4 é menos 4. 1 ao quadrado é 1, menos 4 ao quadrado é 16. Então, o raio é raiz quadrada de 17. Já tenho o centro e o raio. Agora, é só substituir na fórmula da equação reduzida da circunferência. Então, veja só aqui como é que vai ficar, ó. A fórmula da equação reduzida. Peraí. Deixa eu arrumar aqui para poder aparecer. Fórmula da equação reduzida. X menos xc ao quadrado, y menos yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. X menos xc aqui, ó, 3. Y menos YC aqui, ó, 4. R ao quadrado. R é quem? Raiz de 17 ao quadrado. Então, só resolvendo lá a raiz quadrada do raio, ó, vou repetir. E aí, raiz de 17 ao quadrado é 17. Então, essa aqui é a equação reduzida dessa circunferência. Então, recapitulando, calculei o centro que é a metade do diâmetro, e aí eu encontrei o ponto médio do diâmetro. Então, eu peguei x com x, dividi por 2, achei o 3. Y com y, dividi por 2, achei o 4. Aí, aqui está o centro. Depois, eu vou calcular a distância do centro até uma extremidade para obter o raio. E aí, eu vou pegar x com x, então eu peguei 4 menos 3. Depois, y com y, 0 menos 4. E desenvolvi os cálculos. Depois, para encontrar a equação reduzida, eu só substituo na fórmula da equação reduzida, certo? Aqui tem agora um exercício para vocês treinarem. Vocês já sabem que estão sendo avaliados pelos exercícios que são postados toda sexta-feira. Mas os alunos que estão devendo nota ou aqueles que estão com nota baixa e querem melhorar essas notas, podem me mandar essas atividades que eu estou colocando no final do vídeo para melhorar a sua nota. Tudo que vocês fizerem, gente, está sendo avaliado para melhorar a situação de vocês, porque nós não queremos que ninguém fique para trás, tá bom? Beijo grande do coração, até a próxima.